Fala galera, tudo certo? Professor Neto mais uma vez, vamos começar agora falando sobre eletrostática, tá? Mais um dos ramos da eletricidade. Agora, na verdade, a gente vai entender um pouquinho melhor, por exemplo, do funcionamento de uma corrente elétrica, né? Por que a corrente elétrica se move? Nós falávamos muitas vezes que isso acontecia devido a uma diferença de potencial. Mas o que é o potencial elétrico? Então, nós vamos falar a partir de agora sobre potencial elétrico, vamos falar sobre campo elétrico, vamos começar falando sobre processos de eletrização, força elétrica e, consequentemente, a gente finaliza falando sobre os capacitores, ok? Bom, inicialmente, então, dentro de eletrostática, esta nova área, este novo ramo da física, tá? A tal da eletrostática. Então nós vamos estar falando aqui basicamente de cargas elétricas que se encontram em equilíbrio. Muito bem. Antes da gente definir, da gente começar a entender o conceito de carga elétrica, é importante que vocês compreendam uma lei específica. Essa lei, a partir de agora, dentro de toda a eletrostática, ela vai estar sendo regida basicamente por essa lei chamada de lei de Dufay, tá? Esta lei de Dufay, ela é bem simples, todo mundo conhece, com certeza absoluta, vocês já ouviram falar a respeito dela, mas nós vamos a partir de agora definir. Por quê? Na verdade, essa lei de Dufay, ela nos surge para dizer, olha, cargas positivas sofrem repulsão, cargas negativas também, e cargas de naturezas opostas, ou seja, uma positiva e uma negativa, passam a sofrer uma atração entre elas. Muito bem. O Dufay, inicialmente, ele não considerava as cargas como positiva e negativa, mas sim eles a tratava, né, eles consideravam que essas cargas elétricas eram de natureza vítrea e resinosa. Depois, mais tarde, Benjamin Franklin vem e fala, olha, peraí, vamos deixar o negócio de uma maneira um pouco mais simples, vamos tornar isso mais matemático e, portanto, passa a ser considerada como carga positiva e, consequentemente, como carga negativa. Mas o conceito dessa lei, ela diz o seguinte, então, olha, cargas elétricas de mesma natureza repelem-se e, consequentemente, cargas elétricas de naturezas opostas atraem-se. Então esse é o conceito, esta é a definição dessa chamada lei de Dufay. Então a lei de Dufay ela vem para mostrar para vocês exatamente isso. Cargas elétricas de mesma natureza, quer dizer, uma positiva com uma positiva ou uma carga negativa com outra carga negativa. Sofrem entre si uma força elétrica de repulsão. Cargas elétricas de naturezas opostas, isto é, um positivo com um negativo ou uma negativa com uma positiva, sofrem entre si uma força elétrica de atração. Basicamente, resumidamente, eu poderia imaginar, olha, se eu considerar aqui duas cargas elétricas de mesma natureza, ambas, neste exemplo, positivas. Entre essas duas cargas elétricas, surge, consequentemente, uma força eletrostática de natureza repulsiva. Porém, se nós considerarmos cargas elétricas de naturezas opostas, como, por exemplo, uma carga positiva e uma segunda carga elétrica do tipo negativa, nós verificamos que entre elas surge uma força eletrostática de natureza atrativa entre estas duas cargas. Então nós vamos basicamente observar dois tipos de interação, né? Ou vai ser uma interação do tipo repulsiva, ou vai ser uma interação, como aqui embaixo em amarelo, do tipo atrativa, existindo, ocorrendo entre essas cargas elétricas. Mas isso nos leva a uma pergunta bastante interessante, fazendo referência, por exemplo, a alguns conceitos que a química trabalha, né? Muitas vezes você pega, por exemplo, na estrutura atômica da matéria, nós temos ali, basicamente, três tipos de partículas, pelo menos consideradas assim para vocês no ensino médio, né? Três tipos de partículas. Quais seriam elas? As chamadas partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que próton apresenta carga elétrica de natureza positiva, né? Os nêutrons, carga elétrica neutra, como o próprio nome já diz, e os elétrons com carga elétrica do tipo negativo. Muito bem. Dentro dessas
cargas elétricas que todas essas partículas passam a apresentar, uma das perguntas que normalmente você deve se fazer é a seguinte. Quando nós estamos falando a respeito, por exemplo, apenas de partículas positivas, quando nós temos apenas partículas positivas, apenas prótons, no núcleo de um átomo nós temos a presença de dois tipos dessas subpartículas, os prótons e os nêutrons. Quando nós falamos, vamos imaginar o mais simples de todos os átomos, né? O átomo, o mais simples não, mas um dos mais simples. Vamos imaginar o átomo do gás hélio. O gás hélio ele apresenta no seu núcleo dois prótons. Se ele tem dois prótons, claro que ele possui também nêutrons, aí entra toda aquela relação de número atômico com o número de massa, para descobrir o número de prótons, o número de nêutrons que este átomo possui. Mas o que é importante destacar é o seguinte, no núcleo do átomo de hélio, de número atômico 2, nós temos dois prótons. Próton com próton são duas partículas positivas. Automaticamente, essas duas partículas devem sofrer uma força eletrostática, uma interação eletrostática do tipo repulsivo, porque são cargas elétricas de mesma natureza. Por que essas duas partículas conseguem se manter no núcleo de um átomo? E outra, porque o elétron que está orbitando o núcleo deste átomo, ele literalmente não vai ser atraído a ponto de grudar no núcleo deste átomo. Essas interações todas que acontecem, elas entram, na verdade, numa questão de subpartículas que compõem a estrutura da matéria. Então, para a gente começar a entender um pouquinho melhor essa parte de eletrostática, vamos falar primeiramente das cargas e depois nós vamos falar um pouquinho sobre essas subpartículas, ok? Então, começando aqui com o seguinte. A carga elétrica, vamos começar falando da carga elétrica. Nós, dentro de física, por enquanto, nós não temos nenhum tipo de preocupação. Por enquanto, não existe nenhum tipo de preocupação com a massa dessas partículas, com as dimensões dessas partículas. A nossa preocupação em si, ela vai se dar apenas pensando, por enquanto, em carga elétrica, tá? Então, não me importa se a massa de um próton é cerca de 1840 vezes maior do que a massa do elétron, não me importa se a massa do próton é próximo da massa do elétron, eu não quero saber se o raio da órbita dos elétrons é cerca de 10.000 vezes maior do que a da região nuclear. Isso, por enquanto, não nos interessa, né? Nós vamos estar preocupados apenas com a carga elétrica. E falando sobre a carga elétrica, o primeiro conceito importante que você tem que lembrar é que ela é considerada como quantizada. Por que a carga elétrica é considerada como quantizada? Porque ela sempre será um múltiplo inteiro de um valor de uma carga elétrica mínima. E nós sempre teremos, para as cargas elétricas que os corpos podem ou não adquirir, um múltiplo inteiro deste mesmo valor. Mas de qual valor? Da chamada carga elétrica elementar, representado por essa letra E, cujo valor é de mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga elétrica. Então isso daqui é o valor mínimo de uma carga elétrica, que inclusive é equivalente ao valor da carga elétrica tanto de um próton quanto de um elétron, lembrando que eles passam a apresentar naturezas opostas. Então é chamada de carga elétrica elementar. Notem o seguinte, então, nós vamos falar sobre essas, primeiramente, consideradas como partículas fundamentais, lembrando que não são, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas subpartículas, mas lembre-se então do seguinte, quando nós falamos a respeito da carga elétrica, nós temos a carga elétrica das partículas consideradas como fundamentais, consideradas como os prótons. Os prótons apresentam uma carga elétrica do tipo que nós consideramos positiva. Então, o próton passa a apresentar uma carga elétrica do tipo positiva, cujo valor numérico para esta carga elétrica de um próton é de mais, eu vou até colocar aqui na frente mesmo, valor desta carga elétrica, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga elétrica. Então esse C maiúsculo tem como unidade de medida ou representação a grandeza Coulomb, em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Essa é a unidade de medida para a grandeza carga elétrica, ok? Por sua vez, uma outra subpartícula bastante importante, que são os elétrons. Estes elétrons, eles passam a apresentar carga elétrica do tipo negativa, e o valor desta carga elétrica negativa para os elétrons é absolutamente igual ao valor da carga elétrica de um próton. Porém,
com natureza diferente, isto é, o próton de natureza positiva, o elétron de natureza negativa. Tudo bem? Então, estas são as duas subpartículas, ou partículas consideradas aí como fundamentais, mais importantes que nós temos para o estudo da eletrostática. Lembrando ainda que nós podemos ter a presença dos chamados nêutrons. Os nêutrons, o próprio nome já diz, ele apresenta uma carga elétrica neutra. Não quer dizer que ele não tenha carga. O Neto, é muito comum às vezes me deparar com uma questão que diz assim, o nêutron ele não possui carga elétrica. Peraí, isso está equivocado. O nêutron possui carga elétrica, mas a soma de todas as cargas elétricas que compõem esta criaturinha aqui, ó, vai nos dar uma resultante equivalente a zero, tá? Só que nós vamos passar a observar, na verdade, não apenas uma partícula, vou pegar apenas um próton, apenas um elétron. Essa ideia de fórmula mínima é bastante trabalhada em química, mas na verdade nós vamos falar de corpos macroscópicos. Então imagina, por exemplo, a pele de uma pessoa perdendo carga, um tecido, um pedaço de um canudinho, né, um vidro, trocando cargas elétricas. Então nós vamos ter uma quantidade extremamente alta de cargas elétricas sendo trocadas. Para calcular essa carga elétrica que as partículas passam a adquirir ao final de todo o processo, nós vamos lembrar desta equaçãozinha aqui, ó, que na verdade isso aqui é uma regrinha de 3, tá? Q, que é igual a mais ou menos N vezes Z. Então este Q que aparece nessa equação, ela representa para nós exatamente o valor desta carga elétrica. Ela vai estar indicando para nós o valor da carga elétrica, medida em coulombs. O N representa o número de cargas elétricas que uma partícula pode ter ganho ou pode ter perdido, e automaticamente o E é esta carga elétrica considerada como carga elétrica fundamental. Então, na verdade, você vai pegar, olha, quantas partículas o corpo ganhou ou quantas partículas esse corpo perdeu, né? Se o corpo ganhou uma determinada quantidade de elétrons ou se perdeu uma determinada quantidade de elétrons, ele torna-se, portanto, para nós, um corpo que nós definimos como eletrizado. Dentro da química seria considerado como ionizado, ok? Mas na verdade a gente pode tratar apenas como um corpo carregado. Então o corpo que passa a ganhar ou perder uma determinada quantidade de cargas, nós vamos calculá-lo através dessa simples equação. Lembrando, isso é uma simples regra de 3. Você pode simplesmente imaginar, olha, se eu tenho uma única carga, para uma única carga, o valor desta carga elétrica é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu tenho aqui, sei lá, X cargas, ou uma quantidade de cargas qualquer, qual é o valor da carga elétrica no final de todo o processo? Basta resolvermos uma simples regra de 3 como esta. Por exemplo, se o corpo perdeu 2 cargas, se ele perder 2 cargas, nós passamos a ter ao final de todo o processo, realizando essa regra de 3, uma simples carga final de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Correto? Então isso daqui, esta equação, na verdade, nada mais é do que uma aplicação de uma simples regrinha de 3, como esta aqui representada. Muito bem. Quando nós estamos falando, então, de que o corpo pode ganhar ou perder uma determinada quantidade de cargas, que ele passa a ser considerado como um corpo eletrizado, eu vou mostrar para vocês agora o que de fato vai estar acontecendo e quais são as possibilidades, né? Nós temos inicialmente aqui o que nós vamos considerar como um estado fundamental. Bom, estado fundamental, de acordo com a tabela periódica, é quando você pega lá, por exemplo, né, um elemento ou um determinado tipo de material dentro da tabela periódica e que você verifica para este material que nós temos o número de prótons para esta substância sendo absolutamente igual ao número de elétrons. Quando o número de prótons para este material passa a ser considerado como absolutamente igual ao número de elétrons, eu posso garantir que no final esse corpo passa a ter uma carga elétrica total equivalente a zero, correto? Então isso é um estado fundamental. É um corpo que nem ganhou, nem perdeu elétrons. Lembrando, me desculpem, lembrando que o corpo, ele necessariamente ganha ou perde e exclusivamente elétron. Neto, o corpo não pode estar ganhando próton ou perdendo próton? Não. Não haverá troca de prótons. O que vai haver é exclusivamente troca, a possibilidade dessa troca com elétrons movendo-se de um corpo ou de uma substância para outra, ok? Bom, além desse estado fundamental, nós podemos ter esse corpo carregado. Lembrando, este termo carregado pode ser eletrizado ou até mesmo ionizado.
Mas vamos supor que ele esteja carregado positivamente. Muito bem. Para um corpo que está carregado positivamente, é importante observarmos aqui o seguinte. Para esse tipo de material, para esse tipo de situação, para esse tipo de condição, nós temos automaticamente o número de prótons sendo superior ao número de elétrons para este corpo. Então o número de prótons passa a ser considerado como maior do que o número de elétrons. Neste caso, não quer dizer, mais uma vez, vale a pena destacar essa condição, frisar mais uma vez para vocês, não indica que o corpo recebeu próton, ele simplesmente perdeu elétrons. Então esse é o tipo de corpo que perde elétrons. Se o corpo passa a perder elétrons, isso indica automaticamente que ele também pode ser considerado como um íon. Íon positivo. É também considerado como íon cátion dentro de química. Então o corpo que está carregado positivamente, ou, como eu já disse, pode e aparecerá muito mais comumente dentro de física o termo eletrizado, lembrando que em química pode ainda aparecer o termo ionizado. Muito bem. Consequentemente, esse corpo ainda pode passar a se comportar como um corpo carregado negativamente. Se o corpo está carregado negativamente, vamos lá, ele mais uma vez vai estar obedecendo a seguinte condição. Ele passa a apresentar para nós este número de prótons sendo menor do que este número de elétrons. Agora, peraí, então eu tenho mais elétrons? Exato. Se o corpo passa a ter mais elétrons do que prótons, não quer dizer que ele perdeu prótons, mas sim que ele recebeu elétrons. Então este corpo é o corpo que necessariamente recebe uma certa quantidade de elétrons. Se este corpo passa a receber uma certa quantidade de elétrons, esse corpo está ganhando elétrons na sua composição, nós damos o nome a ele simplesmente de íon, ânion. Então isso passa a ser considerado como íon ânion. Então nós temos o estado fundamental, quando o corpo apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons, passamos a ter o corpo carregado positivamente ou eletrizado positivamente quando eu tenho mais prótons do que elétrons e carregado negativamente quando eu tenho mais elétrons do que eu tenho prótons. Então ou o corpo perde elétrons ou o corpo recebe elétrons. Lembrando, é mais fácil nós, obviamente, termos essa troca de elétrons devido principalmente à distância. Claro que tem a relação da massa também, mas é muito mais fácil retirarmos os elétrons porque eles estão mais distantes do núcleo, ok? Bom, consequentemente, isso aqui é só para a gente ter uma breve noção do que vai estar acontecendo com todas essas cargas elétricas. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas subpartículas para entender especificamente o que passa a estar acontecendo ou não. Só para você ter uma ideia do que eu quero dizer. Vamos supor aqui mais uma vez um átomo de uma substância como, por exemplo, o gás hélio. Vou considerar que ele tem aqui, portanto, 2 prótons, que eu estou representando aqui em azul, e 2 nêutrons no seu núcleo. Automaticamente girando aqui ao redor, nós vamos ter a presença dos elétrons orbitando, circulando esta região nuclear do material. Muito bem, quando nós estamos falando a respeito dessas partículas, vamos só relembrar. Os prótons, eles passam a apresentar uma carga elétrica do tipo positiva. Portanto, pela lei de Dufay, esses prótons devem sofrer uma repulsão entre si. Lembrando que nêutrons não apresentam carga elétrica. Okay? Ou melhor dizendo, que a carga elétrica resultante desses nêutrons é nula. Não é que ele não apresente. Ele possui carga elétrica, mas a soma de todas as cargas que compõem os nêutrons é nula. Consequentemente, nós temos aqui os elétrons, que são cargas elétricas negativas. Então percebam, eu tenho uma repulsão nuclear e uma atração nuclear acontecendo. O núcleo atrai essa subpartícula elétron. Por que o elétron literalmente não gruda na região do núcleo? Porque ele tem alta velocidade, correto? É mais ou menos como a Lua ao redor da Terra. A Lua não gruda na Terra, primeiro porque a Terra não é plana,
né? Fora esse mero detalhe, automaticamente o fato dela estar orbitando, você pode pensar, não deveria cair, mas como ela tem essa velocidade, ela consegue se manter em órbita. Segundo ponto, segundo detalhe a respeito disto, a região nuclear que é a pior das partes, porque quando eu penso em próton próximo, né, surge entre eles uma força eletrostática de repulsão, que aí entra a chamada lei de Coulomb, onde dentro da lei de Coulomb ele mostra que a força é dada como K vezes o módulo das duas cargas, que para nós seriam esses dois prótons, dividido pela distância ao quadrado. Então notem o seguinte, quanto maior a distância, menor a força. Automaticamente, na região do núcleo, eu tenho pequena distância, eu tenho grande força. Se eu tenho grande força de repulsão, por que simplesmente esses elétrons, ou melhor dizendo, os prótons, não se afastam uns dos outros? Surge um questionamento, né, que você pode se fazer, pensando, bom, é verdade, né, eu nunca tinha pensado dessa maneira, próton com próton se repele. Por que eles ficam, na verdade, no núcleo? Algo está equivocado. Ou é aquela chamada lei de Dufay, mas é uma lei, não é um teorema, não é, melhor dizendo, não é uma teoria, né? Ela é uma lei, então aquilo é comprovado, próton com próton deve se repelir, né? Mas ou esta lei de Dufay poderia estar equivocada, ou automaticamente esta estrutura não é bem assim que funciona. E de verdade não é assim. A estrutura atômica, apesar de nós termos aqui uma representação básica de próton, nêutron e elétron, nós consideramos como 3 partículas chamadas de fundamentais, nós temos mais de 100 subpartículas, mais de 100, é mais de uma centena de partículas menores compondo toda essa estrutura atômica. Então eu vou mostrar para vocês bem brevemente, né? É só para a gente ter uma noção das partículas que passam, ou das subpartículas que passam a compor essa, de fato, estrutura atômica da matéria. Então a estrutura atômica, nós podemos ainda imaginar no mesmo tipo de modelo, né? Podemos imaginar aí nesse mesmo modelozinho que nós temos aí como sendo um orbital, onde nós teríamos uma região nuclear, podemos continuar compreendendo desta forma, sem problema nenhum. Então aqui eu passaria a ter as subpartículas compondo essa estrutura mais ou menos assim, temos uma região do núcleo e automaticamente temos uma segunda região, onde nós temos aqui estas subpartículas orbitando o núcleo deste átomo, com aquelas camadas que vocês já estão acostumados dentro da química, diagrama de Linus-Pauling, né? Camadas K, L, M, N, O, P, Q, enfim, todas elas. Vou considerar aqui que nós tenhamos, então, os elétrons orbitando esta estrutura, e dentro da compreensão, vamos colocar assim desta forma, que vocês têm atual, nós temos assim, esta região aqui considerada como sendo a região do núcleo, né? Aqui, portanto, nós consideramos como sendo a região do núcleo, onde em geral, no núcleo nós temos as presenças dos prótons e automaticamente também dos nêutrons. Vamos colocar assim, prótons e nêutrons. Então são eles que compõem a região do núcleo dessa estrutura atômica. E automaticamente, nesta região aqui, que nós consideramos como uma região mais externa, onde nós temos essas partículas orbitando o núcleo de um átomo, conhecida como a região da eletrosfera, onde nós temos, claro, a presença dos elétrons. Bom, vamos entender o seguinte, na verdade, essa composição é uma composição muito válida, principalmente para a compreensão dos estudos de vocês na química, mas se você deparar com algum vestibular que vá falar um pouquinho sobre física moderna, né, sobre subpartículas que compõem a estrutura atômica, de fato, vamos colocar assim, esse entendimento, ele passa a ser um pouquinho diferente. Por quê? Nós passamos a ter, nessa região agora do núcleo, sendo considerada como a região dos hadrons, tá? Passa a ser considerada como a região dos hadrons. O que quer dizer essa região dos hadrons? É uma região onde nós temos uma interação nuclear do tipo da presença, na verdade, de forças de interação consideradas como forças fortes. Forças fortes por quê? Porque na região do núcleo nós temos pequenas distâncias. Pequena distância, grande força, tá certo? Nessa região dos hadrons, ele vai ser composto basicamente pelas seguintes, vamos colocar assim, formas de partículas. Por quê? Nós temos, na verdade, uma composição hoje
para a estrutura atômica, que são 3 grandes grupos que nós temos de subpartículas que compõem a estrutura. Um deles, os quarks, que estão na região dos hadrons, os leptons, que estarão nesta região, e automaticamente as chamadas partículas mediadoras. Lembrando que esses quarks, eles ainda compõem 2 outros ramos de subpartículas, que são os chamados baryons e os mesons. Então eles são compostos por baryons e também compostos por mesons, ok? Os baryons, diferentemente dos mesons, eles são compostos por 3 quarks. Os mesons por apenas 2. Então, aqui na sua composição eu tenho 3 quarks para os baryons, 2 quarks apenas para os mesons. Neto, o que é quark? Eu já vou mostrar para vocês. Consequentemente, essa região da eletrosfera passa a ser conhecida a partir de agora como a região dos leptons. Esta região dos leptons, diferentemente da região dos hadrons, você verifica a presença de forças de interação consideradas como forças fracas. Neto, é devido à distância? É devido à distância. Onde nós temos uma maior distância, como nós temos aqui, ó, uma distância bem maior do que eu tenho aqui, aumentando-se a distância, a interação automaticamente torna-se menor. Bom, se eu tenho a presença de forças fracas, quem compõe esses leptons? Tanto os elétrons estão aqui, quanto os neutrinos. Posso considerar partículas mediadoras também, como os fótons? Pode. Mas entendam o seguinte, basicamente as mais importantes, só para orientar o pensamento de vocês. Ao invés de chamarmos agora de região do núcleo, chamaremos de região dos hadrons, que nós temos a presença de forças fortes. O maior exemplo que nós temos são os quarks, que compõem tanto o bárion, com 3 quarks, quanto o meson, com apenas 2. Esses bárions, nós temos, por exemplo, próton é um bárion, nêutron é um bárion, antipróton, antinêutron, isso são considerados como baryons, tá? E ainda temos os mesons, pi, pi mais, pi menos, rho mais, rho menos, tá? Então nós temos aqui os baryons e os mesons, basicamente, sendo compostos por quarks. Eu tenho, na verdade, 6 tipos de quarks importantes, mas tem ali se nós pensarmos em todos eles a fundo, tem mais de 32 tipos de quarks presentes. Mas nós só vamos falar sobre 6. Quarks up, down, charm, strange, bottom e top. Mais especificamente eu vou falar de 2, que são os que nos interessam. Consequentemente, na eletrosfera, onde nós temos a presença dos elétrons, passa a ser considerada como a região dos leptons, porque nós temos a presença de forças fracas, consequentemente, elétrons e neutrinos compondo essa região. Muito bem, para falar então desses quarks, né, mais especificamente, vou até grifar aqui para vocês, vamos falar somente sobre estes quarks. Eu quero destacar 2 tipos de quarks para vocês. Vamos começar aqui falando sobre o seguinte. Nós temos um quark considerado como quark up. Este quark up é representado pela letra U. E ele passa a apresentar uma carga elétrica equivalente a positivo, 2/3 do valor da carga elétrica elementar. 2/3 do valor da carga elétrica elementar. Um segundo tipo de quark, também importante, é o chamado quark down, representado pela letra D minúscula, onde nós temos para ele menos, negativo, portanto, 1/3 do valor da carga elétrica elementar. Notem o seguinte, eu vou mostrar para vocês a composição dos prótons e dos nêutrons. Quando nós falamos sobre os prótons, eles são compostos por 3 tipos de quarks. Por quê? Porque prótons, assim como nêutrons, são considerados como baryons. Se ele é considerado como báryon, ele é composto, na verdade, por um quark up, mais um quark up e um único quark down. Ou seja, matematicamente dizendo, nós poderíamos dizer, olha, eu tenho aqui mais 2/3 do valor da carga elétrica elementar, mais 2/3 do valor da carga elétrica elementar e menos 1/3 do valor da carga elétrica elementar. Matematicamente, mais 2/3, mais 2/3, menos 1/3, isso te dá 3/3, ou 1 positivo. Mais uma vez o valor da carga elétrica elementar, mais uma vez 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, na verdade, a composição de um próton é assim, ó. Quarks up e um quark down aqui.
Unindo esses quarks, nós temos uma partícula mediadora chamada gluon, tá? Mas isso é assunto para a física moderna. Então isso daqui é um próton efetivamente. E o nêutron? O nêutron, só para a gente finalizar, pessoal, o nêutron ele vai ser composto por apenas um quark up e 2 down. Bom, logo, a composição aqui basicamente vai ser a mesma. Ou seja, eu vou ter aqui agora mais um quark up de 2/3 do valor da carga elétrica elementar e automaticamente 2 down, de valor menos 1/3 do valor da carga elétrica elementar mais menos 1/3 do valor da carga elétrica elementar. Se nós matematicamente somarmos tudo isso, mais 2/3 com menos 1/3, 1/3 positivo, menos 1/3 novamente, isso nos dá uma carga elétrica igual a 0. Então notem, a carga elétrica de um nêutron, ela é nula, mas não quer dizer que ele não seja composto por cargas. Ele é composto por 2 quarks do tipo down e um quark do tipo up. Automaticamente, a estrutura atômica do nêutron é a mesma. Eu tenho agora um up, a diferença, ao invés de 2 up, nós temos 2 down. Novamente, uma partícula mediadora unindo essas subpartículas, que é o gluon, mas isso é assunto para a física moderna. Então, quando você passa a entender a estrutura atômica, por exemplo, do elemento químico, vamos considerar assim, gás hélio, né? Se nós pegarmos lá o gás hélio, quando nós passamos a observar na sua composição 2 nêutrons e 2 prótons, verifiquem, eles são compostos por up, up, down, up, up, down e down para os nêutrons, up, down e down para os nêutrons. Então nós teríamos nêutron, nêutron, próton e próton. Na somatória total, eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas negativas, o que nos dá um equilíbrio nessa somatória de todas essas cargas. Beleza? Valeu, galera. Um abraço, hein?